Senta, burro. Peraí, deixa eu dividir a tela. Show. Bora. Bom, vamos começar o Hangout Tempo Livre, onde a gente vai falar de Gramsci e a Revolução Cultural. A gente está aqui com o Vitor dos Santos, ele é vestibulando, coordenador de Estudantes pela Liberdade em São Paulo. Jefferson Viana, do Rio de Janeiro, ele é estudante de História, ele é coordenador local dos Estudantes pela Liberdade, também escreve para o Instituto Liberal. Lucas Gandolfi, estudante de Direito da Faculdade de Direito de Sorocaba, também coordenador de Estudantes pela Liberdade e também publica no Instituto Liberal. Eu sou o João Sonsella, estudante de Direito também coordenador de Estudantes pela Liberdade. Vamos começar. O Lucas vai fazer uma introdução, apresentar um contexto histórico, apresentar a ideia do que é a Revolução Cultural. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço pelo convite. É uma honra participar com vocês mais uma vez em um grande evento como... Bem, a gente vai falar hoje de Revolução Gramsciana, que é promovida por Antônio Gramsci, um terceiro maior filósofo da ideologia marxista, atrás de Marx e de Engels. E ele surge com a sua teoria na Itália justamente olhando os métodos violentos que foram utilizados pela Revolução de 1917 na Rússia, principalmente influenciada pelo marxismo desenvolvido décadas atrás. E ele, analisando esta revolução, ele discordou profundamente desses métodos insurrecionais. E para ele, a revolução não deveria mais ser por meio de armas, ela deveria se dar através dos meios do Estado e através da cultura, do ensino. E dessa maneira ele começa a desenvolver a sua teoria principalmente na Europa Ocidental, influenciando pouco a pouco o Estado, modificando paulatinamente a sociedade e a estrutura dentro de uma organização burguesa. E através da organização, que ele mesmo chama, de organização burguesa, ele iria naturalmente modificando o comportamento dos indivíduos em sociedade. Ele ia atacando opinião por opinião dentro desses métodos considerados pelaquela sociedade naturais. E quando se tivesse a revolução marxista, ou seja, quando o pensamento daquela sociedade se modificasse, não haveria resistência à revolução. Ou seja, ele viu um método aplicado em 1917, com a Revolução de Lenin. Ele analisou a violência e toda a estrutura corroída ao longo dos anos, através de Trotsky, Stalin, e ele entendeu que aqueles métodos, além de extremamente complexos de serem aplicados, porque você precisaria ter uma organização dos trabalhadores proletários para enfrentar então o Estado com mãos armadas, o sucesso nunca seria obtido. Basta ver o que aconteceu com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que aconteceu na Revolução Cubana de 59, ou seja, ele entende que esses métodos violentos não levariam à implantação do marxismo. Desta maneira, de maneira muito mais lenta, muito mais complexa, Gramsci se debruçou a ideia de uma revolução muito mais ideológica, do que a de Lenin, implantada no marxismo leninista, e atacando a cultura nacional do Estado. Ou seja, você tomaria o poder de forma indireta através dos meios burgueses, escola, mídia, jornalistas, professores, através da própria cultura que você devagar você iria alterando, da própria estrutura familiar. Ou seja, ele atacaria todas as bases da sociedade com o ideal marxista. Ou seja,
ele trocou os meios armados por um meio ideal, por meio de uma ideia, por uma questão de uma questão de você até transformar, né, a ideologia marxista no politicamente correto. Ou seja, devagar ele iria dominando então aqui todo o Estado, inserindo então a ideologia marxista, usando-se como meio da própria burguesia, do próprio Estado atentado, como é nos dias de hoje. Bem, então em resumo, o marxismo cultural seria justamente uma transformação da sociedade por meio de seus valores e cultura, tá? Uma vez superada e construída essa visão marxista, não se teria oposição para a implantação da revolução, ou seja, você não passaria por aquele essa reforma revolucionária, como Marx chama da ditadura do proletariado, seria a fase socialista, tá? E você iria se implantando, se utilizando como meio, instrumentalizando as instituições burguesas para se construir então uma sociedade, sendo uma sociedade marxista, tá? Nas quais todas as ideias que eram construídas, eram mantidas então pelo sistema democrático, né, pelo sistema com o capitalismo e assim por diante, seriam marginalizadas e você estabeleceria uma linguagem correta, uma visão marxista considerada ideal, considerada a politicamente correta pela sociedade, e aos poucos nós se veríamos em uma sociedade praticamente com todos os ideais pregados pelo marxismo através do capital, claro, mas de maneira diversa para a sua implantação. E no Brasil, essa ideia ela foi muito fortalecida por considerado bem por alguns filósofos, né, que é o Paulo Freire. Paulo Freire, ele principalmente no Nordeste, ele puxou muito as ideias do Gramsci para, até tem o livro A Pedagogia do Oprimido, em que ele retrata muito esse ideal marxista. E no período da ditadura militar, alguns falam que a ditadura foi um período de intensa intensificação ideológica pelos militares, intensa repressão à ideologia marxista. Olha, eu entendo que a ditadura militar, ela teve um estado de repressão policial e se uniram, sim, para combater um inimigo comunista, mas que eram quem? As guerrilhas. Só que a ditadura militar, ela não combateu uma ideologia e nem implantou uma ideologia. A ditadura, na verdade, ela deixou de lado um Estado que poderia ser totalitário, que é a implantação ideológica, que é o comunismo, que é o Estado marxista, deixou de lado isto, passou a combater fisicamente a guerrilha, mas permitiu que as ideias marxistas fossem introduzidas no campo educacional, na mídia, dentro dos sistemas de comunicação, dentro dos sistemas sociais. E dentro dessa estrutura pós-ditadura militar, surgiram dois partidos, que é o PT e o PSDB, que nada são do que partidos de centro-esquerda e esquerda. Ou seja, pós o período ditatorial, nós não tivemos outra ideologia senão aquela oriunda do marxismo até, das ideias socialistas, ou até consideradas de maneira errônea, neoliberais, implantadas principalmente no governo FHC. Ou seja, a ditadura militar, na verdade, ela mais contribuiu para o ideal marxista do que combateu. Ou seja, foi um estado de centralização política, foi um estado de repressão policial, sim, mas não foi um estado de implantação ideológica, muito pelo contrário. Ela, na verdade, favoreceu o que ela dizia combater. E com Paulo Freire, né, espalhando principalmente as ideias de Gramsci através do meio educacional, nós resultamos hoje num país
um baixíssimo nível educacional, onde os professores, muitas das vezes militantes, acabam preferindo ensinar as maravilhas do socialismo, ensinar o que são os que não são bons revolucionários, ideais de Che Guevara, ao invés de uma conta simples, digamos, de matemática, ao invés de uma subtração. Ou seja, as notas e os níveis educacionais do Brasil hoje, eles resultam justamente dessa influência doutrinária, influência ideológica que se fez principalmente nas escolas públicas nos dias de hoje, e acabaram deixando de lado a grande importância das escolas e passaram então a formarem belos militantes dentro do ensino, principalmente. Obviamente, a área artística, a área cultural, a área jornalística também tem essa influência, mas eu creio que, como nós tivemos Paulo Freire, que foi aquele que mais puxou ideias do patrono Gramsci, o sistema educacional brasileiro, infelizmente, ficou primitivo, ficou um sistema contrário ao saber, e passaram-se a se formar, então, jovens despreparados, seguros, militantes até ideológicos, que acabam produzindo, infelizmente, essa maravilhosa, como disse Dilma Rousseff, pátria educadora que nós temos, que infelizmente não vai levar a lugar nenhum. Porque no Brasil, já posso até adiantar esse meu pensamento, a implantação do marxismo hoje é muito mais complexa que por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, até em Cuba, nesses países, porque o Brasil ele tem sim uma instituição um pouco mais democrática. Por mais que nós não tenhamos aquela oposição ideal, que provavelmente com esse movimento contrário ao marxismo que vem se engrandecendo aqui no Brasil, vai surgir ao longo do tempo. Felizmente o PT acabou não conseguindo, por muito pouco, é claro, por questões de que o país não aguentou a má administração, a má gestão, ele acabou não conseguindo a implantação do marxismo cultural aqui no país, de maneira como eles queriam, que automaticamente ao Estado marxista. Ou seja, nós paramos aí um estágio em que o Estado ainda estava se preparando para dar o bote, digamos assim. Maravilha. E a sociedade acabou oferecendo uma oposição. Vamos, resumindo então, o que é a Revolução Cultural. Não conseguiram implantar por meio de violência física, então a ideia foi pelos meios, pela instituição, aos poucos, pela educação, pelo meio artístico, etc., para fazer valer aquela velha frase de que o peixe não percebe a água, Não, exatamente, João. Eu acho que o Gramsci ele conseguiu prever o fracasso das revoluções armadas, que ocorreram em 1917 e em 1959. Ele conseguiu ter essa sensibilidade e percebeu que através da mentalidade dos cidadãos, da mentalidade das pessoas em sociedade, que paulatinamente iriam se estruturando dentro da máquina pública posteriormente, tendo esse ente fictício Estado a seu favor, através da mão invisível do Estado em vários setores, eles iam aos poucos passando a ideologia marxista, mas aí de forma até ideológica, mental, assim, não de forma física, não de forma coercitiva de maneira direta, que é um sistema muito mais complexo de se fazer. Então a ideia do Gramsci, que é o terceiro maior filósofo do marxismo, no Ocidente deu certo em partes, mas Deus, aqui no Brasil as instituições democráticas estão se mantendo rígidas ainda frente ao marxismo. Felizmente, Graças a Deus. O Jefferson quer acrescentar alguma coisa? Onde é que você... Pode falar. Assim, eu vou explicar um pouco da história de como o marxismo adentrou na academia brasileira. Tudo começa a partir do golpe da proclamação da República, quando
alguns alunos, estudantes de universidade da França e da Alemanha vão com leituras de Karl Marx no Brasil e começam a ministrar nas universidades brasileiras da época, no período da Primeira República, com aquelas ideias marxistas. Até que, em 1921, se cria o Partido Comunista Brasileiro, infelizmente na cidade onde eu moro, em Niterói, Rio de Janeiro, onde se junta a primeira geração de socialistas no campo brasileiro. Vou dar dois exemplos de socialistas da época, que é o Mastro Júnior Pereira e o outro, o conhecidíssimo Luiz Carlos Prestes. Eles tentaram, em 1935, tomar o governo de forma armada com a Intertona comunista, que saiu de forma totalmente fracassada. Deu errado. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro tem um monumento na Praia Vermelha sobre o perigo do socialismo, uma estátua ali. E o nome é Praia Vermelha naquele local porque as forças militares do Exército Brasileiro fuzilaram a galera lá, de comunistas. Sendo que aí, no pós-intertona comunista, muitos mais professores chegam no meio acadêmico, aplicando as ideias de Marx. E a partir da década de 50, que se tem a primeira geração de intelectuais de esquerda no Brasil. Como Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Paulo Freire, Maria da Linhares, Caio Prado Júnior e Nelson Werneck Sodré. E eles conseguem um espaço muito grande na academia brasileira. Um espaço enorme. Tanto na academia, tanto na mídia. E a partir da Revolução Cubana, em 59, eles percebem, epa, podemos conseguir aqui no Brasil. Podemos conseguir implantar o socialismo aqui. Essa geração de intelectuais que municiavam os estudantes universitários da época. Esses professores começaram a ganhar cada vez mais espaço, tanto no meio historial, no meio acadêmico, no meio midiático. Inclusive, aí se começa a primeira reunião de estudantes, com a fundação da UNE. E a descoberta da primeira CPI da UNE em 63. Que foi que descobriram que a UNE estava recebendo dinheiro do governo Goulart, para apoiar o governo Goulart. Primeiro já foi o UNE Pelego, onde o presidente era nada mais, nada menos que o José Serra. E aí acontece em 64, onde a tentativa do socialismo cai por terra com a intervenção militar, sendo que os militares, como brilhantemente o nosso colega disse, se preocupou apenas na luta armada. Esqueceu totalmente da parte cultural. O que aconteceu? Os socialistas tomaram a mídia, principalmente no campo musical, meio artístico, meio os atores, e tomaram a academia. Inclusive, um professor aqui da UF, aqui de Niterói, os poucos que se salvam, ensinava o professor Ronaldo Campos, fez um artigo no passado com o jornal Globo, que é a esquerda que ele fala em cima dele. E foi o seguinte, ele falou que nos anos 60, 70 e 80, nunca se espalhou tanto as ideias de Karl Marx no meio acadêmico. O próprio Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao G1, pós-morte da morte de Dona Ruth Cardoso, fala a mesma coisa. E vem a redemocratização em 85, e os socialistas, como tinha aquele mais de vítimas do governo militar, acabaram tomando de vez a cultura. O primeiro passo foi na primeira LDB, em 86, onde praticamente todos os socialistas acadêmicos fizeram a grade curricular da educação brasileira, aplicando as primeiras doses de marxismo dentro da escola básica. Eu tenho até alguns estudos, eu estou no projeto de um livro futuro, eu estou analisando a grade curricular dos livros didáticos desde os anos 30, onde eu vou explicar como se deu esse processo de uma lei gradual. Aí se viu, na década de 90, o governo do Fernando Henrique brilhantemente acertou as contas da economia, com economistas liberais, como Armindo Fraga, que veio uma companhia limitada, mas foi injetando de vez cultura marxista, cada vez mais no Brasil. Como, por exemplo, a relativização do direito à propriedade. A gente pode perceber isso na novela Rei do Gado, onde o personagem Regino, então sem terra, é tratado como um herói,
E o personagem do Código Fagundes, o Bruno Mezenga, é tratado como porque o fazendeiro está tratado como se fosse um bandido. E também foi um período onde a esquerda não escondeu a MST, mas foi um período onde mais teve redistribuição de terras, foi mais cassação de propriedade, foi no governo Fernando Henrique. E aí veio o governo Lula, em 2002, com a eleição em cima do... Lá atrás, o cara que foi o presidente da UNE, da José Serra. O que aconteceu? O Lula se elegeu em 2002, uma votação bastante expressiva no segundo turno, muito por falha do Serra, muita falha do Serra, muita falha do Serra. E o Lula pegou toda aquela galera que fundou o PT, que era a galera do Dia da Libertação, o empresariado, que na época do regime militar se beneficiava do corporativismo, que foi retomado a partir do governo Lula, e os intelectuais de esquerda, que nunca o CAPES e nunca o CNPq liberou tanto dinheiro para projetos de cunho marxista no Brasil. Essa coisa de ideologia de gênero, campanha de armamento civil, tudo se dá a partir do governo Lula, do financiamento de CAPES e CNPq. Os professores de esquerda, por cada vez que projetos mais bizarros aí, coisa bizarra, tipo o que aconteceu na UFDA essa semana, foram jogando o que eles pensavam. Antes eles viam com conta-gotas. Iam com conta-gotas no campo cultural. Depois vieram com uma voadora no peito, eu gosto até de chamar. Chegaram com uma voadora no peito tomando toda a cultura. Desde a música, o Chico Buarque da vida, os atores, até a comédia, eles tomaram todo o campo cultural para eles, praticamente. E um artista que se revolta contra esse tipo de como o Luciano Pessoa sofre bastante na mão dessa gente. E graças à péssima gestão econômica do governo do PT, a esquerda no Brasil tem ido por terra. Não por posição forte liberal, é pela própria competência deles. Eles são muito Exatamente. Então, nós temos que começar a implantar a defesa do conservadorismo e do liberalismo no campo cultural. Porque dois debates já foram vencidos por nós. O debate econômico e o debate político. Eles têm que ganhar esse debate cultural, invadir a cultura. E o momento... cada vez mais os ideais de liberdade. E o momento para a implantação... fazer isso é agora, né, Lucas? Pergunta. É ótimo. Como vocês acham que se daria essa implantação? Como vocês acham que seria o jeito certo de reagir? Infelizmente, o modus operandi da esquerda é muito bom. Infelizmente, a gente tem que admitir que o modus operandi deles é excelente. São que é tomado por gradual. A gente poderia até copiar o modus operandi, mas com outras ideias. Isso seria muito interessante. O problema é que a questão, retomando um pouco o assunto da ditadura militar, a ditadura militar foi uma das coisas na história brasileira que mais contribuiu para a esquerda. Porque eles ficaram com o papel de vítima, isso deu para eles o monopólio da virtude, o monopólio da palavra. Qualquer pessoa que fale contra já é tido como fascista, infelizmente. Então, né, Vitor, eu acho que é contado pelos vencedores, né? Então é muito provável que aquelas pessoas perseguidas dentro das guerrilhas, que hoje estão aí dentro do poder, ocupando cargos altíssimos do próprio executivo, contem a história, mas como vítimas, é claro, para ser prática também, né? A esquerda tem um marketing muito bom, cara, a gente vai aprender a copiar isso. O Luiz Felipe Pondé é quem diga, né? Ele fala perfeitamente que o marketing da esquerda hoje, ele é muito, muito bom. Ela se macula de uma forma tão grande dos ideais democráticos e também politicamente correto, o que é certo, o que é errado, e dessa maneira ela acaba praticamente gerando a criminalização de alguns comentários.
É uma censura tão grande que elas fazem hoje, principalmente por estarem dentro do próprio Estado, por exemplo, o próprio MEC, como conta as histórias nos seus vestibulares, é um grande problema que nós enfrentamos. Eles deturpam fatos históricos, eles deturpam conceitos de palavras que acabam se tornando pejorativas. Por exemplo, chamar alguém de conservador hoje é como se mandasse pessoas se suicidar. Sendo que o conceito de privatização, palavrão hoje em dia. Privatização. Então eles falam em privatização, tem uma ziquezira aqui. Exatamente. Mas é justamente o que o Lucas falou. Hoje você manifesta qualquer opinião que seja oposta ao governo, você é conservador, só que eles não têm a noção, a ideia. Eles não sabem o conceito de conservador. É uma ignorância tremenda. Eles acham que conservador... Coisa totalmente pior, que é o conceito que chama de fascista. Fascista. Quem defende Golpista. o Estado agigantado são eles. Exatamente. Eles defendem o Estado agigantado. O Estado cuidando de todos. Nós não, nós somos individualistas. Então por que você está me chamando de fascista? Fascista é você. Você quer o Estado intervendo na vida do cidadão em praticamente tudo. Não sou eu. Na verdade, eles transformaram a palavra fascismo em diferente de você. Exatamente. O Lucas me falou dessa questão de deturpar as palavras, deturpar a história, me lembrou muito automaticamente de 1984, cara. 1980. A deturpação de história no Brasil acontece desde o golpe da proclamação da República, quando os historiadores republicanos escreveram toda a história anti-monarquia. E os socialistas copiaram isso, aproveitando essa pecha do vitimismo do período militar, e deu certo. Não, sim. E só voltando um pouco que o Jefferson falou do fascistas, cara. É uma deturpação total da palavra, sendo que fascistas são os próprios movimentos intelectuais, políticos e estudantis que clamam pelo Estado. Porque o fascismo nada mais é do que um sistema de governo que carteliza o setor privado, maneja de maneira centralizada a economia. Temos aí 39 ministérios, a maioria é a mão invisível do Estado na economia, subsidiam grandes empresários, nós temos aí praticamente um oligopólio de mercado, basta você ver as grandes empreiteiras, quantas eram? 4 ou 5? São 706 empresas de controle direto ou indireto do governo federal. Exato. Direto são os estatais e as indiretas são aquelas empresas que pegam o empréstimo do BNDES e como garantia que o governo vai receber esse empréstimo, o governo toma parte dessas ações. Perfeito. No mercado. Sim. Além do mais, vem aí o movimento forte, exaltando esse poder estatal, com a fonte de toda a ordem. Eles clamam, tudo o que eles pedem depende do Estado, que os protege hoje. Negam direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, a principal é a liberdade, e o Estado hoje se torna o senhor irrestrito da sociedade. Praticamente o Estado hoje ele não é um órgão de garantir a vida em sociedade, como já previa Thomas Hobbes, John Locke, essas pessoas que passaram, a Maquiavel, que entendeu saída do estado de natureza para a vida em sociedade. O Estado deixou de ser um mero subsidiador da vida em sociedade para garantir o mínimo, passou a viciar todo o jogo da vida dos cidadãos. Ou seja, o Estado deixou de apenas olhar o jogo, ele vicia hoje, é um problema. O Gramsci, na obra dele, ele se inspirou num cara lá da Revolução Francesa, que também é muito estudado no Brasil, que vocês não citaram, Jean-Jacques Rousseau. A primeira pessoa que propôs o Estado agigantado. Cuidando do todo. Foi o primeiro débil mental, como diria o Borghetti, que criou essa coisa de Estado agigantado, cuidando da população como se fosse um benfeitor, sendo que não é assim. A ideia de salvar o mundo, né? O cara quer salvar o mundo, mas é incapaz de ajudar o próximo, né? Arrumar o próprio quarto. Incapaz de salvar o mundo, mas incapaz de, por exemplo, bater um currículo. Supõe, tem Vasco a todo mundo que quer salvar o mundo, cara. Mas pouca gente... Na verdade, eu vejo isso como um conceito que seria uma espécie de autossacrifício. Porque
muitas reflexões vão para a esquerda por pura e nada mais ingenuidade. Porque, acredite, essas pessoas elas têm uma natureza boa, elas querem acabar com a fome do mundo, querem um paraíso na Terra. E aí vem aquele socialista, que vem totalmente mal intencionado, e mostra que o socialismo pode ser a cura para esses problemas do mundo, jogando contra o capitalismo. Sendo que o maior causador de desigualdades é o governo, não é o capitalismo. Exatamente. É isso que é o que acontece. Então a pessoa, por exemplo, você, principalmente um adolescente de 12, 13, 14 anos, que um professor muito mal intencionado no campo escolar, ele acaba tomando aquilo para si, porque ele não está na natureza humana no fim. Sendo que ele acaba sendo enganado e acaba acreditando na ideologia mais perversa do mundo. E tem aquela cara de paraíso, mas no seu interior é nada mais que a proposição do inferno na Terra. Exatamente. E aí a gente reconhece a eficiência, né, desse marketing da esquerda, porque eles não têm os fundamentos econômicos, políticos, administrativos, eles não têm nada disso, mas eles têm uma eficiência absurda no marketing, né, em vender a ideia. E eu coloco a culpa por isso da oposição, que tem todos os fundamentos econômicos, administrativos, tem tudo na mão, só que a gente ainda não conseguiu vender esse sonho para conseguir justamente esse apoio popular, que eles tanto conseguem assim, de maneira tão fácil, com um discurso romântico. Muito disso é culpa nossa. Porque no Brasil, só hoje, as ideias liberais voltaram à tona. Depois da morte de Roberto Campos, principalmente, o ideário liberal praticamente morreu no Brasil. Foi coisa de alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, que o liberalismo e o terrorismo ganharam um choque. Muito graças, vou falar até esse nome, muita gente vai discordar do que eu vou dizer desse cara, mas por bem ou por mal, foi ele. Quem está fazendo, quem começou isso tudo foi o Olavo de Carvalho. Foi eu mesmo. Foi graças aos livros do Olavo de Carvalho que eu conheci o Rodrigo Mises, Friedrich Hayek, conheci muitas leituras que eu tenho hoje. Foi o Olavo, aquele jeitão, por exemplo, em vídeo da Pepsi Cola. Eu conheci o Olavo, aquele vídeo bizarro. A Pepsi Cola. O Feto, né? Da mortada produzente. Foi esse vídeo que eu conheci o Olavo. Então eu procurei pesquisar mais. Eu esse velho tem razão. Esse velho tem razão. Alguma coisa que ele está falando. Eu já pesquisar mais e mais. Não era esquerdista, eu era fiel pessoal. Mas como eu vi nessa época. Aí, eu já estava ficando com a cara bagunçada e meu pai me deu de presente a riqueza da Adam Smith. Pronto. Foi a paz de calma, meu socialismo. Meus 2 volumes da Riqueza das Nações. Eu também reconheço a importância do Olavo nisso, em ser o primeiro contraponto, né? Um outro pensamento, choque. O Olavo vem desde a década de 90, se a gente for voltar um pouquinho atrás, desde a década de 90, ele vem prevendo os acontecimentos caso o próprio Lula assumisse a presidência da República com o PT. E eu acho que não temos também um desenvolvimento liberal aqui no Brasil, justamente porque essa ideologia de Gramsci, ela se infiltrou de maneira tão forte nos meios educacionais, que hoje o aluno não tem contato com a economia. O único contato desse aluno com essa matéria é na aula de geografia e de história, os quais os professores, na maioria das vezes, são militantes ideológicos e não professores de verdade. Estou chamando os outros de neoliberais. Exatamente. Eu tive um sério problema com relação a isso. Eu acho que a maioria dos meus amigos também tiveram, e a maioria de vocês também tiveram, uma influência muito forte do marxismo, da ideologia, entre aspas, de esquerda, através das matérias História e Geografia. Essas matérias hoje, elas são ministradas por professores que, sinceramente, são militantes ideológicos marxistas. São altamente influenciados por Paulo Freire, altamente influenciados pelo próprio Gramsci, pela até ideologia marxista, pelas 10 métodos da economia marxista. Ou seja, nós temos uma influência muito grande nesses meios. Portanto, poucos alunos mesmo vão ser liberais. Por exemplo, na minha faculdade eu estou desenvolvendo um grupo de estudos acadêmicos.
eu estou apresentando o liberalismo para o pessoal e eles não conhecem, eles não têm noção básica sobre o que é ser liberal, sobre o que é, qual o conceito de conservador. Carece, isso que é uma faculdade de direito, onde se espera que as pessoas tenham conhecimento básico para entrar lá, as visões ideológicas, políticas, e eles não têm. Ou seja, até que ponto eles sabem o que é realmente, o que são realmente esses sistemas, e até que ponto o marketing da esquerda destruiu essa visão política, que hoje aparece como solução. Por exemplo, na Grécia, o primeiro-ministro renuncia, extrema esquerda renuncia ao poder e implanta as metas liberais que estavam se exigindo. A europeia estava pedindo as metas, ele rejeitou ao primeiro momento, querendo transparecer ali que a ideologia se sobressai a economia de maneira alguma, e acabou resultando na sua saída do governo. No Brasil, só para citar, tem uma proposta, um projeto de lei 867 de 2015, principalmente influenciada pelo Miguel Naguib, que é o grande precursor aí, desde a década de 90 também, do movimento Escola Sem Partido. Ou seja, esse projeto de lei vem proibindo a manifestação partidárias nas salas de aula, combatendo justamente o marxismo cultural dentro do ensino. Então, olha contra a maré, remando contra essa crise de marxista que a gente vivencia aqui no Brasil. Lucas, Oi. além da educação, quais foram as instituições mais afetadas pelo pensamento de Gramsci? A mídia. A mídia, ela, sinceramente, ela acabou... Principalmente o campo jornalístico. O campo jornalístico, exatamente. A gente vê aí como os jornais atuam frente aos posicionamentos ideológicos. Particularmente, eu não vejo aquela crítica que deveria se fazer, principalmente ao atual governo. A ideologia liberal, ela não é citada dentro da mídia e hoje ela vem sim como pauta para a solução dessas crises econômicas e políticas até que estamos vivenciando, ou seja, não tem uma brecha para se ter a oportunidade de espalhar o liberalismo, de debater o liberalismo contra a visão ideológica que lá está. A mídia hoje ela não fornece esse contraponto. Ela pode sim passar as notícias ruins da economia, que é uma obrigação mínima dela, mas ela não dá uma saída, que é a verdadeira saída, que é o liberalismo, que é essa nova visão, que é muito menos política e institucional, né, e muito mais econômica, prática, é de solução. O dinheiro é finito, o capital é finito e você tem que ter administração. Infelizmente, os nossos amigos socialistas acham que podem fabricar riqueza por meio de uma impressora. Na verdade, não é assim. A riqueza é gerada, ela não é criada. Exatamente. Na verdade, o socialismo acaba quando o dinheiro dos outros vai para o ralo, como já diria a Margarete, né? Ou seja, nós estamos passando por uma crise financeira que se deu justamente por uma intervenção estatal na economia, uma intervenção do Estado de maneira até irrestrita. Hoje, no Brasil, o Estado ele é muito forte. Bruno, do Pare de Acreditar no Governo, explica muito bem essa cultura brasileira de sempre se discutir o que o Estado tem que fazer e não o que o Estado não precisa fazer. Nós precisamos, primeiramente, passar essa ideia de que o Estado não precisa estar presente para que nossa vida seja conduzida. Nós somos homens livres, nós somos pessoas livres, nós temos esse direito natural à liberdade e que conseguimos viver em sociedade sem as interferências abusivas do Estado. Não que o Estado tenha que deixar de existir, eu até discordo um pouco dos libertários nesse ponto. Para mim o Estado ele é um instrumento necessário para a vida em sociedade, mas ele não pode, como eu já disse, como repito, o Pondé fala, viciar o jogo. O Estado garante que a vida em sociedade seja fluida, mas garante a liberdade. Porque quanto mais intervenção do Estado, menos liberdade nós teremos em sociedade. O Fábio Osterman, gaúcho lá, do MBL, ele fala que o Estado ele deve ser nada mais que um removedor de barreiras. Na verdade, ele se tornou um canceneiro preguiçoso. Como é que seria isso? Em vez de o Estado facilitando
os serviços privados de forma eficiente, ele está totalmente agigantado, atrapalhando a vida das pessoas e tirando sua liberdade em prol de um projeto político, que é a tomada de poder socialista, e enriquecer a companheirada. Né? Eu garanto que você não vai ver alguém pobre na cúpula do partido. Isso eu posso garantir a vocês. O único otário, vamos dizer assim, um genuíno que roubava para os outros. Para o Zé Dirceu, que o Zé de Abreu foi do adquirido, para a organização, São Carlos do Funcionário, Boa com cobertura em São Bernardo do Campo. Essa galera toda é rica, tirando o genuíno otário. Ninguém quer o socialismo para ser todo mundo é rico. Eles Na querem verdade- socialismo para os outros. Exatamente, mas na verdade, o bem cruel e opressor. Mas o socialismo, ele nada mais é do que a manutenção da classe proletária. O socialismo, ele não dá incentivo pro proletário deixar de ser proletário. O proletário é proletário, e o socialismo é praticamente aquele estado agigantado, com superpoderes, que favorece aquela classe minoritária que está dentro do estado, para manter a classe proletária, ao mesmo tempo que argumenta estar defendendo a classe proletária, ou seja, a pessoa não tem incentivo. Por isso que em instituições um pouco mais democráticas é muito difícil a implantação desse sistema, essa ideologia marxista. Porque o cidadão hoje, você pega uma pessoa mais humilde que seja, ela quer um dia ter uma casa própria, ela quer um dia ter um carro próprio. Que sistema de governo foi isso? O capitalismo ou o socialismo? Ou seja, o socialismo vai contra até esse ideal. O socialismo não quer, na verdade, a destruição da pobreza. Na verdade, equipara a pobreza a todos. Mas para a classe proletária sempre vai existir. Os pobres, ele... O Divino Essa é a realidade. Nas 6 lições, ele, no capítulo 1 e 2, ele explica a história do capitalismo e do socialismo, são as origens. Que a origem do capitalismo é com aquele de camponeses da antiga sociedade estamentada feudal, que iam fazendo algumas trocas voluntárias entre eles, de produtos de agricultura, e foram estabelecendo mercado, até que uma hora o regime feudal quebrou, e aqueles camponeses que enriqueceram com aquelas trocas voluntárias entre eles, viraram grandes burgueses. E aí surge o conceito de capitalismo. Em reação a isso, aquela aristocracia rural, ela, justificando a, entre aspas, maldade da nova forma de economia, ela vem com aqueles ideias de esquerda, sendo que eles vão uma traiçoeira para atrair de volta aqueles feudais, aqueles camponeses, de volta para o campo para fazer colmeia. O capitalismo nada mais que a liberdade da prática. O verdadeiro capitalismo é a liberdade na prática, é você chegar lá e fazer o seu. Eu até brinco com essa prece dessa parte do livro do Mises, dizendo que a esquerda não é caviar, ela sempre foi. Foram aristocratas. Foram aristocratas alemães, aristocratas franceses. A origem da esquerda não é pobre, é rica. Sempre foi. Eu até recomendo pegar o capítulo. Quem tiver assistindo o Hangout, procurar o livro, as 6 lições do livro comigo, principalmente capítulo 1 e capítulo 2, que explicam todo esse processo. Boa. Eu queria trazer agora um pouco mais para a história recente aqui no Brasil. Lembrar das manifestações de 2013 do Passe Livre, que para mim ilustra perfeitamente essa inversão de valores, essa quebra de conceitos. Onde a gente tinha os militantes pedindo liberdade, querendo passe livre, querendo ônibus de graça. Eles querem liberdade, pedindo mais Estado. Explica aí, Lucas. É como apagar incêndio com gasolina, um troço desse. Exatamente. É a tradicional contradição, e que eu volto a citar o Bruno novamente, do Pare de Acreditar no Governo, ele expressa de maneira muito lúcida isso. Nós adoramos criticar os nossos políticos. Sempre que estamos em desespero, chamamos o Estado para solucioná-lo, sendo que o Estado nada mais é do que os políticos que tanto os odiamos. Ou seja, é a famosa contradição da população. Por quê?
ela não consegue, nunca foi incentivada a pensar de maneira diversa, a pensar no que o Estado precisa mais interferir. Porque com a interferência do Estado na vida em sociedade, eu já elenco aqui 4 problemas. O mercantilismo, Estado interferido na economia. O patrimonialismo, confusão público-privado. A burocracia, que impede o desenvolvimento econômico do país. Porque, querendo ou não, quem desenvolve muito bem a economia são esses pequenos e médios empresários, que é composto por uma grande camada da população. Não são aqueles grandes empresários que formam até, junto com um oligopólio. Quem desenvolve o país são essas pequenas empresas, pequenos comércios que fazem girar a economia. E também a questão tributária. Se nós pegarmos hoje toda a legislação tributária, dá um livro de quase 50 mil páginas. Que país consegue funcionar com um sistema burocrático e tributário desse nível? A economia nunca anda, acrescentando ainda o Estado regrando cada vez mais de maneira normativa, ocupando cada vez mais espaço e mitigando o espaço dos pequenos empresários, dos empresários, das pessoas que querem atuar na livre iniciativa. Ou seja, o país nunca vai conseguir ir para frente. Mas, voltando a essa contradição da população, se ela parar de criticar só, olha, eu quero não pagar imposto, mas para você não pagar imposto, você tem que tirar um serviço do Estado, porque o imposto nada mais é do que uma contraprestação para que o Estado consiga trabalhar para você. Ou seja, você vai pensando no que o Estado não precisa fazer, automaticamente nós vamos reduzir a burocracia, automaticamente nós vamos reduzir a taxa tributária, automaticamente nós vamos reduzir o mercantilismo, e o patrimonialismo eu acho que é uma questão muito mais moral também da nossa sociedade, porque infelizmente nós ligamos a televisão todo dia, se quisermos, vamos ver uma matéria comentando sobre corrupção, comentando sobre diversos atos imorais, ou seja, da administração pública. Por quê? O patrimonialismo, infelizmente, ele veio sendo construído de uma estrutura lá da época, né, da portuguesa, né? O Raimundo Faoro, os donos do poder, explica muito bem isso. Ele fala, a estrutura brasileira ela foi construída em cima do patrimonialismo de uma estrutura de cima para baixo. Ou seja, o rei ordenava, fazia favores, misturava sempre aquele público-privado. E isso é uma problemática que, se não solucionarmos, não há lei, não há burocracia legislativa, não existe isso, não existe mágica para solucionar. Nós temos que trazer uma mentalidade diferente para a administração pública, diferente para os cidadãos que vão ocupar a administração pública. Ou seja, com todos esses... Olha, são só 4 itens que eu citei. Ou seja, se nós passarmos a pensar no que o Estado não precisa fazer, se nós passarmos a pensar no que o Estado não deve fazer, e passarmos a enxergar um potencial privado a essas atividades, nós iremos reduzir paulatinamente essas 4 influências. E só com relação ao passe livre, na época, em 2013, eu fiz um requerimento para o grupo que estava organizando aqui em Sorocaba, e eu estava tentando explicar para eles era o seguinte, veja, não tem mágica, quem vai arcar com os custos não é a empresa privada. O contrato administrativo, o Estado, quando faz o contrato por concessão com a empresa, não é ela. Mas então joga para a conta do Estado. Quem que é o Estado? O Estado somos nós. Quem está pagando é toda a coletividade através disso. Ou seja, nós temos que pensar em um meio de melhorar o transporte público através do que está sendo feito. E não tirar as tarifas, porque automaticamente vai ter uma catástrofe no serviço. Nós temos que prestar o Estado, nós sabemos hoje que é ineficaz. Não chega nem a ser ineficiente, ele não consegue atingir o resultado. Ele não tem, porque ele tem muita atribuição. A Constituição Federal de 1988, ela é uma Constituição mais utópica do que todos os tomos do Capital junto. Porque ela prega que o Estado tem que fazer de tudo. Ela regula exatamente tudo. Imagine o Estado interferir em cada passo da vida do cidadão. É a Constituição. Ela garante muitos direitos, mas ela também tira todos os direitos que ela garante, ao mesmo tempo que ela exige que o Estado faça tudo, e ele não tem como fazer tudo, e acaba violando direitos das pessoas, né? Eu queria ler uma frase aqui. Pode falar rapidinho. Que
Roberto Campos, falando sobre a Constituição de 88, ele foi perguntado, ele era deputado constituinte, que foi perguntado ao Roberto Campos o que ele achava da Constituição brasileira. Ele falou o seguinte, que fiquem tranquilos, no Brasil não tem risco nenhum de dar certo. E outra coisa, a cultura ibérica, posso até um pouco de história, tanto Portugal, mas eles são países que foram muito patrimonialistas na sua história. Não é à toa que o maior crescimento do Brasil como colônia foi no período de invasão holandesa, nos 7 anos de invasão holandesa, lá em Pernambuco. Que até um historiador muito bom, eu recomendo o livro dele agora, que é o Evaldo Cabral de Mello, o nome do livro dele, Brasil Holandês, ele mostra que o Brasil se desenvolveu muito graças à invasão holandesa. Porque, diferente da cultura ibérica, a cultura anglo-saxônica era uma cultura que era pró-livre iniciativa. E também, o pior período de crescimento no Brasil foi o governo de Dom Pedro II, foi o governo Campos Salles. Foram governos que não impuseram legislações pesadas sobre o empreendedorismo, sobre livre iniciativa. O caminho já está certo. O caminho é o liberalismo no campo econômico, o conservadorismo no campo cultural. Porém, se continua tentando apagar incêndio com litros e mais litros de gasolina. O problema é que hoje em dia, pela falta do ensino do liberalismo nas escolas, por exemplo, falou de injustiça social. Justiça social, como que ela pode ser curada? Através de altas doses de livre mercado. E, infelizmente, você fala injustiça social, a pessoa fala, redistribui renda. Tira de quem tem mais, dá para quem tem menos. E a solução não é o Estado intervencionista. Ele exatamente vai fazer o que está acontecendo agora, vai quebrar e vai causar uma crise. Além do que, para fazer a redistribuição de renda, a renda tem que ser criada, tem que ser gerada. Então, você vai sair criando riqueza por meio de uma impressora, não dá. Vai gerar uma inflação tipo a do Zimbábue, onde só imprimir demais. $1 bilhão de dólares. A matemática é básica, né? Menos Estado e mais liberdade. Você não precisa ser um especialista em economia para saber que você gastando mais do que você tem, você vai quebrar. Não precisa ser um pós-doc em economia. Basta apenas administrar a sua casa que você vai saber isso. Mas parece que, sei lá, essas pessoas com Guido Manteiga da Vila não sabem isso. É porque isso é muito lógico para eles, cara. A conta de soma zero, né, que eles fazem no marxismo. Para eles, para alguém ter alguma coisa, alguém tem que perder. Então... Aquela frase da Dilma tentou até sintetizar aquela frase do vai todo mundo perder, né? Aquela frase depois que ela tinha fumado uns 3 cachimbos de crack. Vamos lá, a gente está com 1 hora já de hangout. Bom, acho que agora a gente podia fazer uma crítica, uma autocrítica, né? Já que a gente é oposição também, e tentar pensar quais são os seus próximos passos para fortalecer essa oposição, aproveitar esse momento que, na minha visão, é o primeiro momento onde, depois da ditadura, as pessoas não têm mais vergonha de se dizer de direita, né? Depois da inversão de conceito que a gente teve. Na opinião de vocês, quais são os próximos passos, as próximas medidas que a gente tem que tomar para aproveitar essa onda que a gente está tendo? Primeiro, tomar o campo político, na minha opinião. Aparecerem mais Bolsonaro, mais Marcéis, aparecer mais gente que defenda. E, por exemplo, se você tem um Jean Willis lá, consumindo dinheiro público, irritando os outros, coloca alguém, bota um liberal, bota um conservador, para mudar o campo político, para fazer a tomada política. E vamos tomando aos poucos o campo cultural. Nós que vamos tomar o campo cultural. Nós que seremos professores, advogados, médicos, engenheiros. Somos nós. É algo muito liberal. É o indivíduo como agente de mudança. Nós temos que fazer a mudança. Nós somos agentes de mudança. Seja no trabalho, na universidade, nas nossas vidas. Somos nós que temos que mudar isso.
Nós somos a geração que vai mudar esse país para melhor. Nós somos a geração que está vindo para poder tornar o país algo sério. Um país que deixe de ser o país do futuro, que seja o país do presente. Porque eu já escuto que o Brasil é o país do futuro desde a época do meu avô. Esse futuro que não chega, né? Exatamente. Lucas, suas Vamos lá. considerações finais. Vou respondendo basicamente a sua pergunta. Eu acho que a solução para o estado político e econômico de hoje é muito simples, é o que a gente está debatendo aqui, é o que vem crescendo, né, dentro das academias, vem crescendo dentro da própria mídia em geral e até com os movimentos sociais. Eu creio que a palavra oposição deve ser colocada com muitas aspas, porque infelizmente não temos... Pelo PSDB dá uma pontada no coração. É o que eu disse. Depois que nós tivemos o período da ditadura militar, surgiram o PSDB, que praticamente tem um ponto de partida muito em comum. Líderes do PSDB atuaram junto com líderes do PT na UNE, na oposição à ditadura. Ou seja, foi presidente da UNE. Um dos maiores intelectuais da esquerda brasileira. Exatamente. O próprio Fernando Henrique se considera sociólogo socialista. Veja, a única diferença dele do Lula até esse momento... É que ele toma banho. Exato. Mas só respondendo para mim fechar, a solução é sim o liberalismo, se assentando nos valores da liberdade, um caráter muito menos intervencionista, sim, próprio da ação humana, garantindo então o indivíduo em si. Eu acho que a crença contra essa visão paternalista de um Estado dirigista que determina o destino dos cidadãos, como se esses fossem os seus súditos, combater isso através do liberalismo, garantindo o homem livre, nessa acepção da palavra, eu acho que é uma saída, acho que é a única saída que nós temos até aos dias de hoje. Não é possível mais voltar, vamos reduzir um pouquinho o Estado, não. Vamos passar a ver o Estado nunca como sim um garantidor, né, e não um garantidor de direitos, o mestre. O Estado é um meio para garantir o fim, que é a vida em liberdade dentro da sociedade. O Estado não deve ser o detentor de uma sabedoria clarividente. Não pode ficar ameaçando a liberdade, não pode ficar concentrando o poder em si. Ou seja, o liberalismo soluciona esses problemas. Agora, como é que nós vamos chegar ao liberalismo? Aí entra a questão do conservadorismo. Eu creio que fazer uma revolução liberal, elas são demasiadamente perigosas até. Então nós temos que fazer através de maneiras pontuais, paulatinas, claro, visando mudanças, mas uma mudança certeira, digamos assim. Veja, eu acho que essa questão das transmutações, elas devem ser feitas sempre de maneira organizada. Hoje nós estamos trabalhando muito, muito forte mesmo dentro dos educacionais. Nós tivemos aí uma chapa pela liberdade que praticamente derrubou 10 anos de hegemonia de esquerda dentro de um diretório estudantil, uma faculdade, começaram um trabalho em prol da liberdade. Ou seja, esses grupos e movimentos sociais, eles vêm sim derrubando, quebrando barreiras que foram construídas décadas atrás, influenciadas por Gramsci, influenciada por Paulo Freire, o próprio Marx. Ou seja, nós estamos quebrando isso por próprio demérito da esquerda, que não conseguiu fazer administração. Não é porque surgiu, infelizmente isso, não é porque surgiu uma oposição política dentro do parlamento, dentro do executivo, não. Infelizmente surgiram movimentos sociais agora nas ruas, em razão de um demérito que a esquerda não conseguiu fazer, por conta econômica, por conta administrativa, porque ainda não acharam um meio do Estado ser autossubsistente, porque um Estado hoje autossubsistente até ele consegue ter um poder muito grande e acaba fechando o próprio país, como a Venezuela tenta fazer, os países da América Latina tentam fazer, e mantendo através do tal Foro de São Paulo de 90, da Nicarágua em 91, do México em 92, alianças entre si para se fecharem dentro de uma América Latina. Só que não conseguiram, demérito da esquerda. Agora encaram uma oposição fortíssima, com uma
né, parece que vem surgindo uma fênix, né, ressurgindo das cinzas do liberalismo, o conservadorismo voltam à pauta para solucionar. E para mim a solução de hoje, respondendo só ao questionamento, para não me alongar mais, é sim combatermos esse utopismo, essas pressões sociais que se pregam, que sacrificam esse indivíduo real pelo imaginário, como diz o Pondé, né? É o empírico contra o abstrato, porque isso nós já presenciamos, já vimos, a história descreve muito claramente, as revoluções marxistas, socialistas nunca deram certo, e sim restringem direitos e liberdades individuais e sempre levam a essa crise econômica e política que hoje o Brasil passa. Maravilha. Vitor, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu defini aqui 3 pontos que eu acho que seriam importantes. Um tem a ver com o livre mercado, e o Brasil sim deve praticar políticas que estimulem o livre mercado. Políticas, por exemplo, privatizar transporte coletivo. O transporte não precisa ficar na mão do governo. Ele ia ser tão mais nada. Felizmente, isso funciona para todos os setores da economia, só que, como eu falei, a gente tá muito nublado ainda. Infelizmente, o brasileiro não consegue ver isso. E a iniciativa privada não é um monstro, ela é sim a solução para os nossos problemas. E 2 questões conservadoras que eu coloquei aqui para definir também. A gente tem que mudar a visão cultural e a inversão de valores. O que é? Por exemplo, algumas pessoas pretendem acabar com a ideia de pai e mãe. Eles trocam a letra O, a letra A, pela letra X. Para quê? Para não poder, não vamos discriminar a minoria. Não é questão de discriminar, a gente não pode mudar a estrutura da sociedade, uma estrutura que funcionou durante milhares de anos, para poder defender as minorias. As minorias existem e elas são exatamente iguais a gente. Esse é o dever do Estado. Defender as minorias como cidadãos. E, finalmente, enfrentar os marxistas, os comunistas, feministas, no campo das ideias. Porque, como disse Mises, ideias e somente ideias podem mudar o mundo. Então a gente não tem que ter medo deles ficarem batendo o pé, chamar a gente de reaça, coxinha, não liberal. A gente tem que ir pra guerra mesmo, pra guerra ideológica nesse caso. Só uma observação, Vitor, você falou aí dos tais politicamente corretos, do vocabulário correto, né? Hoje, por exemplo, você comentar alguma coisa, né, relativa, por exemplo, às feministas, você não chama da nomenclatura correta, elas obviamente vão tentar te corrigir, mas incrivelmente essas mesmas pessoas chamam os ideológicos de conservadores ou reacionários. Ou seja, até onde esse politicamente correto é necessário, até onde interessa a pessoa, porque de resto ela não é politicamente correta coisa nenhuma. Como se algum conservador quisesse conservar a sociedade como está hoje em dia, né? Veja, eu tenho orgulho que me chame de conservador. Eu também. Eles querem manter o status quo, porque o status quo interessa a eles. Óbvio, exatamente. Eles acham que conservar é conservar a pobreza, a injustiça social. Pelo contrário, cara. O conservador para eles é o Darth Vader. A esquerda gosta tanto dos pobres, mas tanto que bota pobre pra tudo que é lado, né? É a questão que o pobre, ele é divinizado. O pobre, ele é um instrumento que a esquerda usa para poder falar, não, ele é o alvo da luta, ele é como se fosse a arma da esquerda. Pra você ver como eles são, eles têm algum problema psicológico, porque, veja, a esquerda ela busca criar um inimigo. Ela não tem inimigo, ela cria um inimigo através da luta de classes, e ela combate o inimigo que ela criou. Isso aí é a carência da esquerda que o Olavo já explicava, né? O Olavo de Carvalho explica muito bem essa posição. Pra combater e depois sair de herói, né? Exatamente, que lógica. E levando o que o Vitor falou da questão das minorias, levando para o campo educacional, Paulo Freire principalmente, você não educa, você não corrige para não constranger, né? Na verdade, Porque assim, que a pessoa fala, a gente fuma. Aí veio o pedagogo e fala,
a gente Fumos tá certo, existem vários portugueses, existem a língua portuguesa do Nordeste, existe aqui do Sudeste. Não, todo mundo tá certo. É o princípio do marxismo, né? Não existe uma verdade. É relativismo. Isso, cara. E no que vocês falaram da civilização da pobreza, a gente vê na televisão atualmente, né? Naquele programeco da dona Regina Casé, né? O Esquenta, né? Onde parece que eles fazem uma divinização do pobre. Parece que ser pobre é a melhor coisa do mundo. Então, que a tal da Regina Casé, que ela foi que ela largue a cobertura dela na Barra do Tijuca e vai morar no Morro do Alemão. O próprio, no livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, eu tive que ler esse livro, claro, para conseguir desenvolver os artigos e o posicionamento contrário. E ele mesmo afirma que os alunos vão levar o seu conhecimento para o professor. Sim. Veja, se o aluno tem total conhecimento que o professor para ensinar o professor, para que frequentar o ensino? Ou seja, é uma inversão total. Esse é o ponto. Eles tentam quebrar a ideia de certo e errado. Por exemplo, não existe português certo. Não existe mais a figura do professor. Eles querem acabar com a autoridade. O professor é só um facilitador. Exatamente. Só que o que acontece? Se baseia em quê? Teorias relativas, sem autoridade científica. A esquerda se baseia onde? Na psicologia. A psicologia ela não tem autoridade para afirmar absolutamente nada, mas é tudo relativo. Eles relativizam o deles, o nosso, como nós falamos. Mas eles negam a verdade absoluta. Mas eles não é que eles relativizam a verdade da moral? Então eles não podem sair dizendo moral, cagando moral por aí. Por exemplo, uma parte da esquerda falou da descriminalização do uso de drogas. Mas não, diz que não ia votar no candidato Écio Neves, porque supostamente o candidato cheiraria cocaína. É o maior caso. Mas a contradição faz parte. Mas quer adotar uma moral do outro. É algo como água e óleo. Não bate. Mas isso só existe ainda pelas contradições. Mas a contradição faz parte da esquerda. Isso aí acho que é um princípio absoluto para eles. Está no estatuto. Está no estatuto. Bom, acho que dá pra gente... de cair o cu da bunda. Exatamente. Acho que agora dá pra gente finalizar, né, gente? Tá. Até começar um pouco com mortadela, né? Minha coxinha tá saindo já. Então, bom, queria agradecer a todo mundo. Um pãozinho com mortadela, R$35, agora eu vou sair gritando de uma pica. Bater por ela. Uma cunha. Bom, queria agradecer quem assistiu, que acompanhou o Hangout. Queria agradecer aos meus colegas, ao Jefferson, ao Lucas e ao Vitor. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, fazer um aviso, fazer um convite, fazer uma propaganda. Deixar o meu contato para quem quiser. Eu queria fazer uma propaganda também. No Facebook Jefferson Viana, quem quiser adicionar. Se quiser mandar um e-mail, trocar uma ideia, Jeff Viana, @fpl.org.br. A gente vai se conhecendo. A gente precisa, antes de tudo, precisamos nos unir, né? Fazer um fortalecer uma amizade. Porque, como disse o amigo do DPR de São Paulo, dos Laditos, a gente faz amizade bebendo. É perfeito. Gostaria de fazer uma propaganda. Pessoal. Já que a gente falou tanto assim de liberdade econômica e liberalismo, gostaria de fazer um convite aos ouvintes do nosso Hangout a curtir a página do EPL, Liberdade Econômica. A gente procura lá postar a gente tenta postar sempre, todo dia, assim, conteúdos com frases, notícias, tem tudo a ver com o assunto da liberdade econômica, que é o caminho para a gente poder mudar o Brasil. Maravilha. Exatamente. E mandar um abraço pro pessoal que está assistindo, meus amigos do Rio de Janeiro, de São Paulo. E também gostaria de convidar a todos para curtirem a página do Grupo de Estudos Acadêmicos Miguel Reale, da Faculdade de Direito de Sorocaba. Mais um grupo liberal conservador dentro do meio estudantil para combater justamente o que nós viemos aqui discutir, essa revolução cultural, mas sempre de maneira acadêmica, de maneira estudar aprofundadamente
o liberalismo econômico, o conservadorismo político, as soluções que hoje estão em pauta para esses problemas que enfrentamos no Brasil e em vários países do mundo. Qualquer coisa é só me chamar no Facebook, Lucas Gandolfo, estou sempre à disposição. Maravilha, eu também vou deixar meu Facebook, João Soncella, meu e-mail também para EPL, caso alguém queira trocar uma ideia, joaosoncella@epl.org.br. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que participou. E a gente se encontra num próximo Hangout. Pô, cara, só Maravilha. Vitor? O Facebook, se quiser me adicionar, Victor F. dos Santos também. O e-mail do EPL, fernandes.victor@epl.org.br. E é isso aí. Valeu pela presença. Maravilha. Valeu, pela gente. presença, galera. Obrigado. Tchau, tchau.